Fala galera, tudo bem? Este é o primeiro episódio do novo podcast que fala sobre natação, sobre vida, sobre esportes de competição, tudo relacionado a esse esporte que a gente gosta. Esse é o podcast Fora d'Água. Eu sou o Coach Mexerica e a partir de hoje, semanalmente, nós vamos ter alguma coisa aqui falando sobre natação, pode ser sobre técnica, pode ser entrevista, ou no caso de hoje, a importância do esporte de competição para a vida dos nossos filhos, para a vida das crianças e dos atletas. Bom, como esse é o primeiro episódio, eu vou me apresentar. Meu nome é Rogério Nocentini, eu sou conhecido na natação como Mexerica, sou treinador de natação desde 1990, já passei por academias e clubes de São Paulo e do ABC, já fui treinador de seleção paulista infantil e juvenil, treinador da seleção brasileira juvenil e hoje eu trabalho no Paralímpico, dando treino para a galera lá no Centro de Treinamento Paralímpico com alguns atletas, tanto paralímpicos quanto convencionais. Eu tenho 2 filhas que são atletas de natação e sou casado com uma professora de natação, o que me faz ter várias visões do mesmo esporte. Muito bem, para esse nosso primeiro episódio, eu escolhi uma lista que o LinkedIn e a revista Época Negócios publicaram em janeiro deste ano, falando sobre as 10 habilidades mais buscadas por empregadores em 2020. E nessa lista eles falam que a partir de agora, quanto maior for a tecnologia e a automação, ou seja, quanto mais isto evoluir, mais as habilidades pessoais serão importantes para os futuros empregados, para os futuros empreendedores. Mas tudo bem, aí você vai falar por que um podcast sobre natação vai falar sobre o que os empregadores esperam. Nós temos um monte de criança. E é exatamente por isso. Se você analisar a lista que o LinkedIn soltou, das 10 habilidades, 5 habilidades são muito desenvolvidas num esporte de competição. No nosso caso aqui, na natação. Então nós achamos um excelente tema para abrir esse podcast. E quais são essas habilidades? Bom, as que interessam para nós aqui, tirando as habilidades técnicas, são criatividade, persuasão, adaptabilidade e gerenciamento do tempo. E para ajudar a gente nesse tema, que é muito, muito complexo, eu vou ter o reforço aqui de 2 pessoas espetaculares. A primeira que vai falar com a gente é a Débora Garcia. Ela é palestrante, formada em educação física, atua no mercado corporativo promovendo autoconhecimento, bem-estar, inteligência emocional e protagonismo. Ela foi a criadora do método Descomplicando a Meditação e é coautora do livro Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo. Boa noite, Débora. Primeiro eu queria agradecer muito a sua participação aqui no episódio 1 do Fora d'Água e gostaria que você falasse para a gente a importância dessas habilidades emocionais no ambiente corporativo. Olá, Rogério. Que bom estar aqui. Agradeço o convite de participar do Fora d'Água. Essas competências que as empresas hoje valorizam bastante fazem diferença na nossa vida como um todo. A criatividade, por exemplo, quando você pensa nessa palavra, provavelmente vem na sua cabeça quem inventou a lâmpada, quem criou o avião, precisou de muita criatividade, não é? Mas a criatividade também é a habilidade de criar novas formas de agir na vida, de responder às situações, novas maneiras de administrar as suas emoções.
novos jeitos de se relacionar com as pessoas. E eu vou além, Rogério. É também a criatividade quando você usa o seu modelo mental de uma maneira diferente. Como assim, Débora? Quando eu crio novas formas de pensar. Quando eu abro a minha mente para possibilidades. Quando eu consigo enxergar, por exemplo, se eu só enxergava o problema, eu preciso de criatividade para enxergar ali possibilidades, para enxergar desafios. Mas como eu posso passar por aquilo de uma maneira diferente? É preciso criatividade quando um atleta vai entrar num período pré-competição e ele opta por fazer uma prática meditativa, ao invés só de alimentar a ansiedade daquela fase tão importante do dia decisivo. Persuasão, que é a arte de convencer. Acredito que ela está diretamente relacionada à coerência. Coerência quer viver e falar aquilo que você acredita, é estar convicto daquilo. Porque você sabe, você vive aquela experiência. É como um atleta que vive aquilo que ele acredita. Ele não fala só do que alguém disse para ele, ele vive aquilo todos os dias. Ele fala daquilo com propriedade, porque ele vive aquela experiência, ele erra, ele aprende e ele fala do que ele está experienciando. Acredito que todo mundo já foi numa loja, experimentou uma calça e sabia que aquilo não estava muito bacana. E o vendedor fala assim: nossa, ficou incrível, você precisa aproveitar essa oportunidade porque não tem muitas unidades, é melhor você já levar uma preta também. E você olha para aquela pessoa e você sabe que aquilo não é verdade, porque o que ela está te dizendo não é o que está dentro dela. Adaptabilidade dessas competências é a que mais me chama a atenção. É conseguir lidar com a vida como ela é, impermanente, aceitar a impermanência da vida, as mudanças, entender que ela é cíclica e que alguns ciclos são mais longos e outros são mais curtos. Assim como projetos dentro de uma empresa têm começo, meio e fim. Assim como se preparar para uma competição tem começo, meio e fim. E como uma sessão de treino, por exemplo, tem começo, meio e fim. Entender as mudanças da vida e aceitar isso é tirar aquela ideia de que nós somos fixos e imutáveis, porque nós não somos e a vida também não é. Adaptabilidade torna a nossa vida mais leve, mais suave. E isso me lembra um escritor que se chama Alvin Toffler. Ele disse que os analfabetos do futuro não serão aqueles que não sabem ler e escrever. Serão aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Porque nós somos seres em constante evolução e aprendizado. E gestão do tempo, que é a produtividade. Muitas pessoas, sabe, Rogério, acreditam que produtividade é fazer mais, fazer mais. Eu tenho que produzir mais, então vou fazer mais coisas. Quando, na verdade, é fazer as coisas com eficiência. Isso é o que o atleta faz o tempo todo. É buscar a excelência. Quando eu repito uma coisa, quando eu faço novamente um gesto motor, para que aquele meu gesto seja tão eficiente que eu não precise fazer aquilo 2 vezes. Uma vez vai ser tão eficiente que vai ser o suficiente. Como assim, Débora? Não está claro para mim. Produtividade é quando você faz e tem menos retrabalho. Tem que fazer de novo menos vezes. Por exemplo, imagina na tua cabeça 2 mulheres. Uma é atleta e a outra é sedentária. É lógico que é uma situação hipotética, então vamos falar que as 2 têm a mesma quantidade de sangue no corpo. O coração da mulher atleta é muito mais eficiente e produtivo. Ele precisa bater menos vezes para bombear a mesma quantidade de sangue. Já o coração da mulher sedentária é menos produtivo. Ele precisa bater, gastar mais energia para bombear a mesma quantidade de sangue. Ter produtividade e aprender
A gestão do tempo é conseguir fazer as coisas com excelência e ter mais qualidade de vida e bem-estar. Isso aí. Eu gostaria também, Débora, que você falasse um pouco mais para a gente sobre o livro que você está lançando, Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, que você é coautora. O estilo de vida moderno tem muitas coisas bacanas, como por exemplo a gente está aqui falando no Fora d'Água. Mas também tem muitas coisas desafiadoras. É por isso que o estresse, a ansiedade, o burnout e até a depressão têm crescido demais nos últimos anos. Esse livro entra nesse lugar de olhar para o nosso emocional e até de entender e perceber o quanto isso afeta a nossa saúde mental, com certeza, mas afeta a nossa performance profissional, afeta a nossa relação com as pessoas ali dentro do seu grupo ou dentro da sua empresa. Você bem sabe que, por exemplo, um atleta que sabe administrar bem as suas emoções pode ter uma diferença grande na performance dele. E um atleta que não consegue lidar com o seu emocional pode ter um resultado pior do que ele consegue ter. Ele vai ser prejudicado por uma coisa que está dentro dele. Isso acontece em todos os ambientes profissionais. O nível de cobrança e as exigências são diferentes hoje. Dentro dessa obra que é coordenada pela Silvia Queiroz, na qual eu sou coautora e tem outros colegas escrevendo também, você vai encontrar essas respostas de como a inteligência emocional ajuda você a ter uma performance melhor na tua carreira e torna a sua vida profissional um pouco mais leve também. Aprender a lidar com isso que existe dentro de nós é essencial. Eu costumo dizer que ou a gente gerencia as nossas emoções, ou a gente conduz as nossas emoções, ou nós seremos conduzidos por elas. Nossa segunda convidada é a Cristiane Bifone, que ela é gerente de RH da construtora OAS, uma das maiores empresas do país, e ela vai nos falar sobre soft skills, que é um termo em inglês usado pelos profissionais de recursos humanos para definir exatamente essas habilidades comportamentais que são difíceis de avaliar. Também vai falar para a gente por que a prática de esportes competitivos pode atuar e ajudar muito você no mercado de trabalho. Cristiane, bem-vindo ao episódio número 1 do Fora d'Água. Obrigado pela sua participação. Então vamos lá. Com o acelerado crescimento da inteligência artificial, da automação, as chamadas soft skills ou as características mais humanas, entre aspas, vem tomando uma relevância cada vez maior quando se pensa em carreira ou mesmo nos processos seletivos. A própria conjuntura atual, a questão da pandemia e do isolamento social, trouxe necessidades de superação, de adaptabilidade, de empatia com o outro, de colaboração, que são soft skills importantes. Então, se eu tiver que pensar na carreira, né, como é que eu vou ser um profissional preparado aí para as mudanças, um profissional mais resiliente e atraente para o mercado? Como é que eu faço para conduzir a minha carreira de forma mais eficaz na direção das minhas metas? Então, na minha opinião, eu entendo que além de se capacitar tecnicamente e sempre, nós vamos começar a pensar em desenvolver, fortalecer as nossas habilidades pessoais. Um parênteses aqui é de que
eu ratifico a necessidade de que o aprendizado é constante, seja ele técnico ou pessoal, né? E isso vai trazer para você uma possibilidade de ter uma carreira não mais em linha reta ou em Y, mas uma carreira aí com diversos, né, como se um rio com diversos afluentes, né, um tronco de árvore com diversos galhos, então cheios de caminhos diferentes. Então acho que a gente vai começar a perceber que as nossas competências se encaixam em diversas áreas. E isso é um ganho enorme para todos nós, né? Em termos de desenvolvimento. Inclusive, a gente já sabe que muitas das profissões aí serão extintas nessa nova era, muitas serão criadas também, e isso significa que nós precisamos aqui estar mais prontos, mais preparados para ter que mudar de carreira, né? Então, como é que eu faço isso, né? E o que tudo isso tem a ver com o esporte competitivo? Nós vivemos no mundo competitivo. O mercado de trabalho é uma competição constante. No meio corporativo também se compete. E você compete muitas vezes consigo mesmo, quando precisa se superar, precisa sair da inércia, precisa enfrentar os medos, precisa crescer. Não é fácil, mas a vida está cheia de desafios. E o desafio de um atleta traz a necessidade de se desenvolver várias capacidades que são intrínsecas à competição. Disciplina, propósito, adaptabilidade, colaboração, garra, resiliência. No esporte, como na vida, é preciso estar preparado para as frustrações, para as derrotas, mas também é necessário se adaptar às mudanças necessárias e inevitáveis, e ter capacidade de recomeçar, de mudar de rota, de buscar novos caminhos. É importante, e na minha opinião aqui fundamental, que se saiba viver de forma colaborativa também, né? Ninguém faz nada sozinho, mesmo que goste da sua individualidade, o que é bastante positivo, mesmo que o esporte seja individual, mesmo assim, o atleta tem uma gama de profissionais que estão por trás dele, né? Preparando para que ele chegue à sua excelência. Assim também é na vida corporativa. Um gestor não o é se não tiver sua equipe para colaborar com ele. E ter propósito, para mim, é um grande diferencial. O propósito de uma pessoa ou o propósito de uma empresa precisa ser maior que ela mesma, né? O propósito do atleta, a meta de vencer, não pode se encerrar nela mesma, porque senão ela fica vazia. Eu preciso ser melhor porque eu carrego comigo o nome do meu clube, do meu estado, do meu país. Nas minhas vitórias, vencem todos na minha equipe, todos que me prepararam para chegar lá. Quando eu sou bem-sucedida, a minha empresa cresce, a minha equipe ganha, a sociedade ganha. Enfim, acho que soft skills, acho que fortalecer suas competências pessoais são um diferencial competitivo, e nesse aspecto o esporte é uma grande escola. Vamos em frente. Abraços a todos. É isso aí, pessoal. Segundo a mesma publicação, até 2030, mais de 800 milhões de empregos deixarão de existir. As mudanças na força de trabalho vão substituir muitos profissionais e, ao mesmo tempo, criarão novas oportunidades para outras pessoas. A gente sabe que algumas profissões vão desaparecer do mercado, em compensação, muitas outras profissões serão criadas. Muitas das coisas que a gente aprendeu até agora não serão mais necessárias, mas habilidades que nós não aprendemos ainda serão muito importantes. A gente sabe que o esporte de competição, ele agrega muito mais habilidades aos seus praticantes
do que as que eu falei nesse programa aqui. Mas nesse primeiro programa, no episódio 1 do Fora d'Água, eu quis me ater apenas à lista divulgada pela matéria da Época Negócios. E por que falar sobre isso então? Exatamente para que os atletas de hoje e os pais de atleta percebam que um esporte de competição, no nosso caso a natação, não serve só para ficar forte e pendurar medalha na parede. Ele serve para muita coisa que vai ser importante para o resto da sua vida. Eu considero o esporte de competição como um grande investimento. Eu já falei num vídeo do YouTube sobre isso. Quem quiser procurar lá, um dos primeiros vídeos que nós fizemos no canal do Michão foi exatamente sobre isso, sobre 20 habilidades que os empregadores procuravam. Dá uma olhadinha lá. O mercado de trabalho exige profissionais com uma combinação de competências cada vez maior, e os pais, vocês pais, devem se preocupar com isso desde cedo. Por isso que é tão importante colocar na rotina dos seus filhos atividades esportivas e culturais. Desde cedo, isso certamente é um grande investimento para o futuro das crianças e para o futuro do país. É isso aí, pessoal. Você escutou a opinião das nossas duas parceiras do primeiro episódio. Se você quiser ter mais informações ou conversar com alguma delas, a Débora você encontra no Instagram como @DéboraGarciaPalestrante, tudo junto, Débora Garcia Palestrante. E a Cristiane você encontra no Instagram como @CrisBifone, tudo junto, Cris Bifone. É isso aí, pessoal. Essa foi a estreia do podcast Fora d'Água. Eu quero agradecer a companhia de todos, a companhia das minhas convidadas que deixaram esse programa sensacional e aproveitar a convidá-los a acompanhar o Fora d'Água no podcast, o canal do Michão no YouTube, o blog Técnica de Nado que eu já escrevo há um tempo e Coach Mexerica nas redes sociais, @Coach Mexerica, você me encontra nas redes sociais ou no www.coachmexerica.com.br. Obrigado pela audiência no programa e até semana que vem com uma entrevista bem bacana aí, também voltada para os pais aí, beleza? Obrigado, abraço a todos.